Fala pessoal, beleza? Chosky aqui hoje com mais um vídeo de Home Assistant para vocês e hoje eu vou fazer um vídeo diferente onde a gente vai conectar o Home Assistant no Power BI através do MariaDB, banco de dados. Esse vai ser o resultado que a gente vai atingir, um dashboard totalmente dinâmico, rápido, simples, fácil, onde a gente vai ter dois sensores na mesma tabela, que vai ser o de temperatura e umidade, onde a gente consegue brincar aqui e fazer essa análise gráfica e também das caixinhas, tendo a média, o mínimo e o máximo de temperatura e umidade. Dashboard bem simples, onde a gente consegue ter uma análise bem legal. Aqui veja que no dia 8 eu tive uma umidade de 34 e uma temperatura aqui de basicamente 37. Então é bem legal de ter essa visão gráfica e o Power BI ele possibilita isso com a gente. Não é nada que você não conseguiria fazer no Home Assistant, mas também caso você queira aí se aprofundar e também nessa ferramenta é bem legal, dá para fazer uns dashes bem tops. Bom pessoal, então aqui nós iremos utilizar o programa The Beaver. Ele tem a versão free, você pode baixar a Community Edition. Aqui nós iremos utilizar as credenciais do Maria Database, ok? Então aqui vão vir nova conexão. Ele até já tem a MariaDB. Agora você vai pegar e vai lá no seu Home Assistant tentar achar as credenciais que você cadastrou no MariaDB. Addons, MariaDB, em ajustes, você vai passar esse aqui, o login, password e username, tá? Então vou colocar aqui database, vai ser Home Assistant. É um database aqui, da Home Assistant DB, na verdade. É tudo Home Assistant DB. Eu deixei tudo Home Assistant DB já para ficar fácil. Então é o database, é isso aqui, a senha também, e o host é o IP do meu Home Assistant. Aí eu dou um testar conexão, ele vai baixar um driver aqui, pode baixar para conseguir conectar e deu certo. Então eu vou vir aqui em concluir. Veja que ele já apareceu aqui no meu lado. Então agora nós temos aqui todas as tabelas do meu Home Assistant no banco de dados aqui, Home Assistant DB, tá? A tabela que interessa pra gente é essa states aqui, ó, tá? Eu não vou abrir ela porque ela é bem pesada. Eu vou fazer um select nela direto aqui. Editor, abrir script. Vamos fazer aqui, ó, select asterisco from states limit 10. Vou dar um executar. Quero pegar só os 10 primeiros registros porque essa tabela ela é bem pesada, ok? Agora aqui a gente vai ter que achar qual o sensor que a gente quer tratar. Para a gente encontrar o nosso sensor, a gente vai vir aqui nessa Status Meta. Eu vou pegar aqui o Entity ID, esse daqui vocês já vão conhecer, né? Batendo o olho, vocês sabem que é as entidades do Home Assistant. Agora aqui a gente vai pesquisar e vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar a minha de temperatura da estação meteorológica, porque tem bastante dados. Então vou vir aqui, ó, fazer um select, aonde o Entity ID igual a sensor. A gente pega esse ID aqui, ó, 637. Agora, a partir do momento que a gente pegar e passar aqui, ó, metadata ID na tabela de states vai ser igual a 637, ele vai me trazer os dados somente do meu sensor aqui 637, que é o sensor da minha estação meteorológica. Daí aqui a gente tem o valor ali do nossa temperatura. Então a gente pode pegar aqui somente duas colunas que importam para a gente, a state e a de data, last updated TS. Pegando essas duas colunas, nossa tabela fica bem mais limpa, onde a gente tem aqui o last updated e o state, ok? Então isso daqui a gente pode passar lá para o Power BI esse código. Então vamos voltar aqui, vamos vir aqui em página inicial, obter dados, mais, colocamos aqui MySQL, servidor Home Assistant. Aqui, na verdade, o servidor vai ser o IP do meu Home Assistant, banco de dados Home Assistant DB, e o instrução SQL vai ser o nosso código. Mas veja que ele já reconheceu. Last Update State. Então, vou vir aqui em transformar dados e dá para a gente transformar essa coluna aqui, ó, de timestamp, em uma data mais amigável, né? Voltando aqui no código, eu peguei esse código aqui, ó, do select, que ele já faz essa transformação de data, ó. Então fica bem melhor a nossa data. Então eu vou só atualizar o código aqui no nosso Power BI, vim na ferramentinha,
atualizei o script SQL, dei um OK e vejo que agora ficou bem melhor. A gente consegue passar aqui como data e hora, ele já reconhece como data, e o state a gente passa. A gente tem que fazer um tratamento aqui de substituir o ponto por vírgula, e a gente consegue transformar isso aqui para número decimal. Fechou? A gente consegue transformar isso aqui para número decimal. Agora nós temos aqui já o nosso sensor temperatura. Agora a gente consegue adicionar outros sensores aqui, caso a gente queira também. Então, digamos que eu queira colocar aqui a temperatura e a minha umidade. Eu posso pegar aqui o nosso sensor de umidade e fazer exatamente a mesma coisa. Vou vir aqui, duplicar essa tabela, sensor umidade. Vou vir aqui na fonte e ao invés do metadata 637, vai ser o metadata do meu sensor de umidade. Então vou vir aqui, vai ser o 642. Então 642. Vou dar um OK. E aqui eu tenho agora meu sensor de umidade. Eu poderia fazer isso aqui na mesma tabela também, tá? Não tem problema nenhum. Mas aqui eu estou exemplificando como se fosse duas tabelas, tá? Fecho e aplico. Agora o Power BI ele vai carregar essas duas tabelas para dentro. E aqui nós temos as duas tabelas aqui do lado, tá? Agora a gente consegue começar a brincar com gráficos. Então, se eu colocar aqui a data e o estado, vou transformar isso aqui em linhas. A gente consegue ter aqui um gráfico bem fácil de montar no Power BI dos nossas entidades do Home Assistant. E aqui é legal porque a gente consegue ter as coisas bem mais na mão do que lá no Home Assistant, que acaba ficando um pouquinho mais difícil. Não que seja difícil, né? Mas ele é um pouquinho mais complicado. Então aqui a gente consegue pôr o rótulo de dados. Aqui a gente consegue também fazer, caso queira, uma média, máxima, mínima, também bem mais fácil. Então se eu arrastar aqui o estado, colocar em forma de cartãozinho, esse aqui ele está somando, né? Que não faz sentido pra gente. Então se eu pegar aqui e colocar a média, eu tenho uma média aqui de umidade de 90%. Eu consigo também transformar esse cara aqui para, se eu clicar aqui na coluna, vir aqui e transformar para porcentagem, nesse caso aqui ele vai multiplicar por 100, vai dar errado, tá? Não vou fazer. Mas eu também conseguiria transformar isso aqui em porcentagem, tá? Caso eu queira também fazer aqui a máxima, vem somente aqui, já coloco máxima e venho aqui e coloco o mínimo. Então eu tenho aqui, eu sei que o meu máximo de unidade foi 98, o mínimo foi 86% nesse período. Tá, Chosca, mas eu quero ver um período maior aqui, isso aqui tá muito pouco para mim. Vamos lá então. O que você consegue fazer aqui, ó? Então, caso a gente queira colocar aqui um filtro dinâmico de data, tá? Vejam que nossa coluna aqui de data, ela não tá como formato de data mesmo pro Power BI. Então aqui, ó, clicando em cima, texto, a gente muda para data. Sim. Agora, quando a gente coloca aqui esse filtro de data, filtro, né, no caso, para a gente filtrar algum campo, e arrasta esse campo de data, vejam que legal que ficou agora um range, tá? Aqui agora o que eu vou fazer para ficar mais legal? Vou transformar os meus dados aqui e tirar aquele limite que a gente colocou anteriormente para pegar mais datas aqui, ó. Então, limit, tirei. Agora ele vai pegar provavelmente aqui 20 ou 30 dias, né, que é o tempo que eu tenho ali no meu banco de dados. Vou pegar aqui o de umidade também, a mesma coisa. Tirei o limite. Tome muito cuidado ao fazer isso aqui, conforme vocês vão pegando vários sensores, é bem pesado essa tabela, tá? Então tome bastante cuidado. Ó, só esses dois sensores, veja que tem quase 30 mil linhas os dois aqui, então é bem pesado. Agora então a gente consegue fazer aqui um comparativo de data, e olha só que legal. Se eu pegar aqui e fazer uma range, é o mesmo dado que a gente tem, né, o histórico lá dentro do Home Assistant, só que aqui ele fica bem mais rápido, né? Os dados estão dentro do Power BI. Então fica bem mais legal de consultar, você consegue fazer aqui alguns dashboards também mais customizados, né, para dados simples, que fica bem legal. Beleza, então como que a gente faz para ver agora a de temperatura? Então eu posso só alterar aqui, venho aqui e mudo para temperatura, e agora eu vou mudar esse campo aqui para data também. Data, sim. Ele vai ajustar o nosso gráfico, e aqui também, ao invés de pegar o de umidade, eu pego o de temperatura. E aqui também eu mudo por de temperatura, máximo e a média. Então aqui eu sei que a minha temperatura média está nesse período de 3/1 a 28/1 é de 24, o mínimo 13 e o máximo 37 graus, ok?
Então a gente consegue ter uma visão aqui bem legal. Então se eu diminuir aqui a minha range, eu tenho aqui já bem rapidão. Ele muda todos os nossos campos. Fica bem legal de visualizar e ter uma análise de dados, tá? Beleza, Chosca, mas tá muito ruim esse negócio aqui de mudar, tá? Vamos colocar aqui então eles na mesma tabela para a gente fazer um comparativo dos dois. No mesmo gráfico a gente vai incluir os dois aqui agora. Vamos aqui em transformar dados. Vou pegar aqui, vou excluir esse aqui de umidade, tá? Deixa eu só anotar o número dele aqui. É o 642, né? Eu vou pegar, vou excluir essa tabela aqui. E agora a gente vai adicionar no mesmo aqui o 642, só que a gente vai precisar separar eles por uma coluna, para eu saber qual que é qual, né? Então vamos fazer isso aqui no SQL. A gente vai pegar aqui a coluna de data, a coluna de estado e a coluna de metadata ID também, aonde o metadata ID for igual a 637 e 642. Vamos dar um select. Então agora ele está pegando aqui a 37 e a 42. Pegando esse código, passando aqui para o Power BI. Vou tirar o limite aqui. Beleza, ele carregou. Então quando eu abro aqui o filtro, veja que ele já me dá os dois sensores, tá? Agora a gente não sabe qual que é qual. 637, 642. Vou dar o nome aqui para sensors, porque agora vai ser unidade, os dois juntos. Fechei e apliquei. Veja que ele carregou, então a gente tem aqui quase 30.000 linhas dos dois sensores, né? E a nossa tabela ela tá assim. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou mudar esse formato aqui para data normal. E agora a gente vai fazer uma lógica bem simples aqui, que é uma nova coluna com o nome de Entity ID. A gente poderia fazer isso aqui na SQL também, tá? Mas aqui é mais fácil. Então, se o metadata ID for igual a 637, ele vai me retornar temperatura. Se não, vai me retornar umidade. Então, fiz a lógica aqui. Se o sensor for 637, ele volta a temperatura, se não umidade. Agora a gente tem aqui a classificação do que é temperatura, nossos estados, e do que é umidade e nossos estados aqui também, tá? E agora a gente consegue trabalhar com esses dois gráficos aqui no gráfico, separando eles, tá? Aqui tá zoado porque tá os dois, mas agora a gente vai separar pegando o Entity ID e colocando na legenda. Então veja que agora nós temos aqui em azul a umidade e nós temos em azul mais escuro a temperatura. Então agora a gente tem uma tabela muito mais inteligente, caso a gente queira ver os dois sensores juntos. Agora vamos arrumar essas caixinhas aqui de cima, porque ele está pegando os dois sensores. Então, clicando em uma caixinha, a gente tem aqui filtros dentro dessa caixa. Então, se a gente colocar um Entity ID e colocar umidade, ele vai pegar só a média desse estado da umidade. Clicando aqui, colocando o Entity ID, umidade, mesma coisa, umidade. Então, aqui nós temos os dados de umidade. Consegue pegar essas três caixinhas aqui, vou colar elas aqui embaixo e agora aqui ao invés de umidade nós vamos colocar temperatura. E agora a gente tem aqui uma análise de média de umidade e temperatura, filtrando aqui o período, ele já muda as caixinhas e já muda o gráfico também, a gente consegue ver os dois sensores juntos no mesmo gráfico, fica bem legal, tá? Pessoal, então é isso, bem legal, bem simples aqui a nossa integração Home Assistant Power BI. Espero que curtam e é isso, valeu!